Todos com a paz do Senhor nesta manhã tão linda, e eu quero deixar uma palavra de Deus para você nesta manhã. Está escrito lá em Jeremias, capítulo 18, o versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então, todavia, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fiz esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim vós sois na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia, glória a Deus. Assim somos nós nas mãos do Senhor. Ele é o oleiro e nós somos o barro. Meu amado, minha amada, nesta manhã, o vaso e o oleiro estão juntos. Aleluia. Você e Deus estão juntos. Glória a Deus. Ou seja, o oleiro nunca vai deixar o seu vaso precioso, que é você, longe dele. Aleluia. Você é o vaso escolhido por Deus, um vaso precioso em que tem um dono. Quem é o dono do vaso? O oleiro, que é Deus. Aleluia. Ele é o teu dono, meu amado, minha amada. A palavra de Deus diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus, nação santa, povo adquirido. Aleluia. O povo de Israel estava numa situação difícil, totalmente espiritualmente fora da vontade de Deus. O povo de Israel estava fora da vontade de Deus, contra os mandamentos de Deus, mas era vaso. Ele estava fora da posição, mas era vaso. Ele estava em pecado diante de Deus, mas era vaso de Deus. Por isso ele afirma: não poderei eu fazer, ó casa de Israel, assim como esse oleiro fez esse vaso. Aleluia. Há momentos na nossa vida que estamos na mão do oleiro. Há momentos na nossa vida que estamos na mão de Deus e Ele está a nos segurar. Aleluia. Se Deus não estiver segurando a nossa mão, meu amado, minha amada, nós vamos fugir da presença dEle. Mas Ele é o oleiro. Aleluia. E nós somos o vaso. E Ele está segurando-nos pela sua mão. Aleluia, cuidando. Então, quando o oleiro pega o vaso, ele começa a observar o vaso. Aleluia. Deus tem observado a tua vida, tem visto o teu comportamento, a tua maneira de ser. Não te importa se as pessoas te criticam, te perseguem. Não te importa com isso, meu amado. Só te importa com aquele que está te observando, que é Deus. Aleluia. Deus está te observando. A Bíblia diz que o oleiro, ele pega o vaso, ele começa a olhar, a observar o vaso. E quando ele vê uma rachadura, quando ele vê que não está na perfeição do oleiro, aleluia, ele quebra. Aleluia. Deus vai te quebrar. Vai quebrar esse orgulho teu, vai quebrar essa soberba tua, essa altivez tua. Tu que é líder, pensa que é o melhor,
que faz o melhor. E sem mim a obra não anda, não, a obra é de Jesus. Aleluia. Quem manda na obra é Deus, e Ele é o oleiro, e Ele vai te pegar e vai te quebrar. Porque quando a soberba entra no nosso coração, esquecemos do que somos e do que éramos. Quem somos nós? Quem éramos nós? Simplesmente preso no lamaçal do pecado. Mas em Jesus Cristo Ele nos libertou do poder do pecado. Ele nos libertou para o império, desse império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então tu vaso que está achando que é o bambambam, tu vaso que está achando que louva perfeitamente, que se não tiver na frente do louvor, o louvor não anda. Tu vaso que acha, que pensa, que pode, que fala, bonito no púlpito, que prega bonito, que os outros não são melhor do que você. Acaba com isso, vaso. Vai te converter. Deus vai te pegar e vai te quebrar. Deus vai te pegar e vai te quebrar. Porque Ele vai fazer o vaso conforme agrada o oleiro. Porque, ei, vaso, não é tu que manda em tu, não. Quem manda em você é Deus, aleluia. Ele é quem manda em você. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Você está nas mãos do oleiro. E quando ele começa a olhar, diz: não está me agradando isso, não. Eu posso representar, irmão, fazer essa comparação do vaso, que é a igreja, e do oleiro, que é Jesus, que é o dono da igreja. Quando Jesus olha para a igreja e vê que tem coisas que muitas pessoas estão passando a mão, outros estão, não, deixa para lá, outros dizem, não, vamos orar e não tomar ação. Aí o oleiro, que é Jesus, é o dono da obra, aí ele toma ação, ele começa a agir, ele começa a operar. E aí, de vez em quando, Deus dá uma sacudida na igreja, dá uma sacudida na figueira, revela aquilo que está escondido, começa a tratar e trazer conserto. Porque o oleiro, que é Jesus, ele é exigente. Ele é exigente. Ele quer você só para ele. O oleiro, que é Jesus, ele não divide o vaso dele com outro vaso, com outra pessoa, não. O vaso que é você e eu, só que tem que habitar dentro deste vaso é o Espírito Santo. Não divida a sua glória com ninguém. Aleluia. Vaso, você está nas mãos dos oleiros. Agora escuta bem, desce depressa. Para o quê? Para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando a gente escuta a palavra de Deus, é edificado e restaurado pelo poder do Senhor. Escute esta palavra nesta manhã. Que Deus te abençoe. Deus fala, ponto final. Quando Deus fala, está falado. Amém? Que Deus te abençoe nesta manhã.